Deuses e fantasmas. O aproveitamento da quarta dimensão pelo espiritismo do século XIX. A quarta dimensão tinha todos os ingredientes necessários para que, no fim do século XIX e início do século XX, chamasse a atenção do universo das crenças e da fé, religiões convencionais, novos movimentos religiosos, seitas, o mundo do paranormal, ocultismo, filosofia, teologia, espiritismo, misticismo. O filme de Fritz Lang Dr. Mabuse, O Jogador, 1922, inclui uma cena na qual uma singular figura, interpretada pelo ator Rodolphe Klein-Rouge, dirige uma sessão de espiritismo, representada neste fotograma. Acabaria por transformar-se num tema muito importante no mundo das religiões. Para o comprovar, basta olhar rapidamente para os livros e artigos publicados nessa época. Ainda hoje, se realizarmos na internet uma procura de páginas web e livros, descobriremos que a quarta dimensão continua a ser um tema que cativa o âmbito religioso e filosófico. O espiritismo, ou seja, a crença de que os espíritos dos mortos se encontram entre nós e estão dispostos a contactar com aqueles que os invocarem, nasceu na Europa no século XIX como uma corrente religiosa e filosófica. Rapidamente entrou em força nos Estados Unidos da América, dando origem a uma crescente avalanche de fenômenos paranormais que se estenderia por sua vez ao continente europeu. Naquela época, um grande número de médiuns, muitos dos quais norte-americanos, organizavam sessões para contactar com os espíritos, nas quais misturavam crenças religiosas, misticismos, os sentimentos das pessoas que a eles recorriam com o objetivo de falar com os seus entes queridos, e o espetáculo protagonizado pelos mensageiros do além. O trabalho dos médiuns era mais psicológico e de investigação prévia do que de contato com os espíritos, e fazia acompanhar-se por truques de magia e teatralidade. Os médiuns encontravam-se permanentemente sob suspeita de fraude, já que o seu mundo estava repleto de parafernálias espampanantes, mas vazio de investigação científica em absoluto. William Crookes perante o espírito de Katia King. Este químico inglês, que também trabalhou em física, foi um dos cientistas mais importantes da Europa no seu tempo. A par da atividade científica, Crookes foi um dos pioneiros na investigação dos fenômenos psíquicos e ocupou o cargo de presidente da Sociedade para a Investigação Psíquica. Apesar de poucos cientistas se terem interessado pelo mundo dos espíritos, houve alguns, como veremos mais à frente, que tentaram demonstrar a existência dos mesmos. Um dos defensores mais destacados do espiritismo científico foi o químico inglês William Crookes, 1832 a 1919, o inventor do tubo de raios catódicos no qual os nossos televisores e monitores de computador se basearam até recentemente. Relativamente à natureza dos próprios espíritos, existiam duas correntes. A primeira, a mais popular entre os primeiros espíritas, afirmava que os espíritos eram seres tridimensionais e materiais, formados por energia, ectoplasma ou qualquer outro tipo de substância não material. Mas se eram imateriais, então como conseguia mover objetos durante as sessões espíritas? A tendência mais apoiada no fim do século XIX, pelo contrário, defendia que os espíritos eram seres materiais, e o fato de não poderem ser vistos devia-se a encontrarem-se fora do nosso espaço, que visitavam a seu bel prazer. Seriam, por exemplo, seres que viviam na quarta dimensão. A materialização dos espíritos, que tão popular se tornou naquela época, não era mais do que a sua presença no nosso espaço tridimensional. Alguns espíritas criticaram esta ideia materialista, argumentando que nesse caso um espírito material não poderia atravessar portas ou paredes. Contudo, no caso de fantasmas do hiperespaço, isso seria possível fazendo através da quarta dimensão. Como já se explicou no capítulo anterior, os principais responsáveis pela popularidade da ideia da existência de espíritos enquanto seres da quarta dimensão foram o médium norte-americano Henry Slade e o físico alemão Johann Zollner. Como já referimos brevemente, a quarta dimensão adquiriu certa notoriedade devido ao julgamento por fraude de Slade realizado em Londres. Este tinha sido convidado pelo coronel Wolcott e pela Madame Blavatsky, ambos fundadores da Sociedade Teosófica, por via do interesse que a investigação do espiritismo tinha despertado no Grão-Duque Constantino da Rússia. Rapidamente tornou-se muito popular entre as pessoas que se moviam nos meios espíritas e entre a classe alta londrina, para a qual Henry Slade organizava sessões de espiritismo. No entanto, alguns cientistas acabaram por denunciar o médium. Numa das suas sessões,
observaram que um dos quadros de Ardósia que este utilizava habitualmente nas reuniões para que os espíritos lhe escrevessem mensagens, já estava escrito antes do início da sessão. O juiz sentenciou a 3 meses de trabalhos forçados, embora a sentença tenha acabado por ser revogada devido a um pormenor técnico. Slade abandonou Inglaterra. O julgamento de Slade alcançou uma dimensão mediática e tudo o que estava relacionado com ele aparecia nos jornais e era tema de conversa. O caso constituiu um escândalo na sociedade inglesa e, embora já tivessem existido outros casos relacionados com o espiritismo, este acabou por alcançar maior notoriedade quando cientistas prestigiados de todo o mundo saíram em defesa do médium. Entre eles, encontravam-se Johann Zollner, William Crookes, o físico alemão Wilhelm Weber, 1804 a 1891, colaborador de Gauss e mentor de Riemann, o físico inglês Joseph J. Thomson, 1856 a 1940, Nobel da Física pela descoberta do elétron, o físico inglês Lord Heinlein, 1842 a 1919, também Nobel da Física pelas suas investigações sobre a densidade de inúmeros gases e a descoberta do argon. Estas personalidades afirmavam que existiam espíritos e que os fenômenos paranormais protagonizados por Slade eram possíveis graças à tetradimensionalidade do espaço. Em particular, os fantasmas eram seres que viviam na 4ª dimensão. Um ano depois da sua fuga de Londres, Henry Slade mudou-se para Leipzig, convidado por Zollner, que, em conjunto com alguns colegas, entre os quais se encontravam Weber e Fechner, o autor do conto O Espaço Tem 4 Dimensões, pretendiam realizar uma série de experiências que demonstrassem que os espíritos eram seres tetradimensionais e que existia uma 4ª dimensão espacial. Zollner estava familiarizado com os espaços multidimensionais da sua investigação em física e conhecia bem os trabalhos de Gauss, Riemann e Helmholtz. Percebeu que estes poderiam servir para explicar os fenômenos paranormais nos quais acreditava. Após alguns meses de sessões espíritas por parte do grupo de Leipzig, Zollner publicou 2 trabalhos em Londres, no ano de 1878, o artigo On Space of 4 Dimensions sobre o espaço de 4 dimensões, e em 1880, a tradução do 3º livro da sua obra Wissenschaftliche Abhandlungen, com o título Transcendental Physics, Física Transcendental, que descrevia essas experiências. Este livro adquiriu grande popularidade, transformando-se numa referência obrigatória para muitas pessoas interessadas em espíritos, como teósofos ou alguns artistas, entre eles o pintor russo Vasily Kandinsky. Com supostos poderes para contactar entidades situadas numa 4ª dimensão, os médiums proliferaram no século XIX. A primeira coisa que o médium norte-americano fez foi adaptar uma corda e colar os seus extremos, formando assim um anel fechado. Depois, Slade agarrou a corda com ambas as mãos e formaram-se nesta 4 nós simples. Se tivermos um laço fechado, não é possível fazer nele um nó dentro do nosso espaço tridimensional, a menos que separemos a corda, façamos o nó, e a voltemos a unir. No entanto, um espírito da 4ª dimensão conseguiria fazê-lo, embora para o conseguir, ao executar a laçada, teria de deslocar a corda para o Anahuncata. O suposto êxito deste fenômeno provava, para Zollner, a existência de espíritos na 4ª dimensão. No livro Transcendental Physics, aparecem relatados mais fenômenos paranormais que Henry Slade levou a cabo nas reuniões com o grupo de Leipzig, para além de uma série de experiências que Zollner concebeu pessoalmente para provar a tetradimensionalidade dos espíritos. Será que as experiências de Zollner e Slade tiveram êxito? Zollner acreditou nisso, embora a resposta verdadeira, lamentavelmente para ambos, seja negativa. Os espíritos não fizeram o que Zollner esperava de acordo com o plano da experiência, mas colocaram antes os anéis em torno do pé de um pedestal, fizeram o caracol passar da mesa para o chão, e a tripa seca acabou rota. Poucos ficaram satisfeitos com as explicações de Zollner. Iniciou-se um forte debate sobre o assunto nos meios intelectuais, e cientistas da craveira de Helmholtz criticaram-no duramente. Os detractores do físico espírita eram da opinião de que um cientista não é a pessoa mais capaz para avaliar as experiências de um mágico, já que enquanto o cientista presta atenção à mão direita do mágico, a esquerda realiza o truque. A opinião geral nos círculos acadêmicos era que Zollner tinha se deixado enganar por Slade e até que se encontrava mentalmente debilitado. O efeito que o trabalho de Zollner teve foi transformar naquela época a 4ª dimensão num tema de fraca reputação, e completamente desprovido de rigor científico. Contudo,
A ideia de que os espíritos são seres da quarta dimensão foi retomada no fim do século XIX por pastores protestantes ingleses, como Edwin Abbott, retirando-a do mundo dos médiuns e levando-a para contextos de discussão teológica mais profundos. Além disso, personagens como Hinton, entre outros, continuaram a trabalhar em aspectos mais sérios relacionados com a quarta dimensão.